Olá, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Desejo que você tenha tido um final de semana muito feliz, muito abençoado, que você tenha desfrutado das bênçãos de Deus sobre a sua vida e da companhia daquelas pessoas a quem você ama, ao lado de quem você deseja estar. Eu gostaria de, nesta manhã, neste início de semana, refletir um pouquinho com você sobre um assunto muito interessante que faz parte da vida de todos os seres humanos, que é a dúvida. Todos nós, sem nenhuma exceção, em alguns momentos da nossa vida, somos invadidos por ela. Quem já não duvidou dos políticos, da política, da imprensa, dos familiares, dos amigos, e às vezes nós levantamos até mesmo algumas dúvidas, alguns questionamentos em relação a nós mesmos. A dúvida, ela tem o seu ponto saudável, porque, por exemplo, se você acreditasse em todas as coisas que você ouve, em todas as coisas que você vê, certamente você causaria muitos males à sua própria vida. Por isso que às vezes a dúvida ela é necessária para que você possa analisar melhor os fatos, analisar melhor as opiniões, analisar mais criteriosamente as coisas que as pessoas lhe dizem. Então, é muito importante. Então, em resumo, duvidar não é pecado. Duvidar, na verdade, em muitos momentos, se constitui em um mecanismo de defesa para a vida humana. Agora, existe um outro tipo de dúvida que tem entrado no coração de milhares de pessoas ao redor do mundo, que é a dúvida em relação a Deus. Muitas pessoas duvidam de Deus, duvidam do seu amor, duvidam da sua bondade, duvidam do seu caráter, duvidam da sua misericórdia. Agora, você sabia que até mesmo personagens bíblicos, em alguns momentos, foram invadidos pela dúvida? E um deles foi João Batista. Sim, João Batista, o precursor do Senhor Jesus. Lá em Mateus, capítulo de número 11, conta-nos que João havia sido preso, e no capítulo de número 14 nos diz por que ele havia sido preso. Ele havia dito a Herodes que não era lícito, que ele se envolvesse com Herodias, mulher de seu irmão. E por causa disso, ele encerrou João na prisão. E João, tendo sido levado para o cárcere, ali ele começou a fazer alguns questionamentos. E ele começou a duvidar acerca da pessoa do Senhor Jesus. Tanto é que João manda que 2 de seus discípulos fossem até a pessoa do Senhor Jesus e lhe perguntasse se ele de fato era o Messias prometido a Israel ou se eles deveriam esperar outro. E o Senhor Jesus, diante disso, cura os cegos, cura paralíticos e outras maravilhas, e diz que aos pobres é anunciado o Evangelho e manda que isso fosse dito a João. Mas preste muita atenção. João, como eu já disse, ele havia sido o precursor do Senhor Jesus. João foi aquele que, quando o Senhor Jesus veio em direção a ele no Rio Jordão, viu os céus se abrindo, uma pomba, o Espírito Santo, simbolizado por uma pomba vindo sobre a pessoa do Senhor Jesus, a voz do Pai dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo". Então, veja bem, que mesmo um homem da grandeza de João Batista foi invadido pela dúvida, e por que não dizer que eu e você também somos, e sabemos que somos. Agora, o que eu quero destacar com você é o seguinte: por que às vezes nós somos invadidos pela dúvida? Por que a dúvida entrou no coração de João Batista? Em primeiro lugar, nós duvidamos porque somos humanos. Então, duvidar, para nós os seres humanos,
é algo que é absolutamente normal. Isto vai acontecer em muitos momentos da nossa vida. Mas eu quero, neste momento, destacar algumas possíveis razões, e algumas delas nós até temos fundamentação bíblica, né, para dizer por que é que João ele duvidou. Em primeiro lugar, João havia sido preso injustamente. João ele não havia feito nada de errado para que ele pudesse ser preso. E muitas vezes as pessoas, elas levantam dúvidas e questionamentos acerca de Deus por causa das injustiças pelas quais elas sofrem, ou por causa das injustiças que elas veem no mundo. E muitas pessoas, às vezes, diante dessas injustiças sofridas ou vistas, eles começam a perguntar: aonde é que está Deus que não vê nenhuma dessas coisas? Então, muita gente duvida por causa disso. Outros duvidam porque são encerrados no cárcere, como João foi, né? Certamente João, naquele momento, ele estava se sentindo abandonado. João estava se sentindo só. Não há nenhum texto bíblico que diga que Jesus tenha ido visitá-lo na prisão. E muitas vezes algumas pessoas, elas duvidam de Deus porque elas acreditam que Deus as abandonou, que Deus esqueceu delas. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Deus, ele não se esquece de absolutamente ninguém. Os olhos de Deus estão sobre nós, aonde quer que nós estivermos. Mas talvez você, que está assistindo esse vídeo nesse momento, já tenha dito várias vezes: Deus esqueceu de mim. Não acredite nisso. Jesus diz em Mateus 28 que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João talvez também tenha duvidado, porque ele tenha ouvido falar dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus, o que Jesus estava fazendo na vida de outras pessoas. Muito embora Jesus estivesse operando maravilhas, mas não havia ido visitar João e nem tampouco tirá-lo da prisão. E muitas vezes algumas pessoas duvidam exatamente por causa disso, porque veem os milagres acontecendo na vida de outras pessoas, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo outras bênçãos da parte de Deus, e as pessoas às vezes questionam: mas por que Deus não tem me abençoado? Por que Deus não tem feito milagres na minha vida? Por que ainda permaneço enfermo? Por que as portas ainda estão fechadas diante de mim? Tenho certeza absoluta que receber milagres, portas serem abertas, não significa dizer que Deus te ama mais ou menos. Tenho certeza absoluta que se Deus ele quiser fazer um milagre na sua vida, ele vai fazer. Então não fique olhando para que outras pessoas receberam e você ainda não, e em razão disso você venha levantar questionamentos ou dúvidas acerca de Deus. Não faça isso, porque tenha certeza absoluta que na hora exata, na hora adequada, na hora certa, Deus também fará milagres na sua vida. Talvez João também tenha duvidado, porque João era um servo de Deus, e eu acredito que naquela prisão, João ele deve ter orado, pedindo a Deus que o livrasse, que o tirasse daquela situação. No entanto, João ele não saiu da prisão, muito pelo contrário, daquele cárcere terrível aonde ele foi colocado, João ele foi decapitado, foi levado diretamente para perder a sua cabeça. Talvez você também esteja duvidando de Deus, porque muitas vezes você tem orado a Deus acerca de um problema apresentado a Ele, e a solução até o presente momento não chegou. Mas acredite, Deus ele vai responder às suas orações. Deus ele vai te atender. Então, não duvide de Deus. Talvez essas razões e outras que possam ser apontadas sejam os motivos da sua dúvida. Mas tenha certeza, Deus ele está com você.